Todos nós já lemos ou ouvimos, seja em livros didáticos ou em reportagens, uma preocupação em relação à mudança do clima associada ao aquecimento global. Mas, afinal de contas, que cenário é esse que se desenha? Nós vamos conversar com o Délcio Rodrigues, que é diretor executivo do Instituto Clima Info. Délcio, algumas pessoas não acreditam ou não dão importância, né, ou tentam argumentar o seguinte, de que esses eventos extremos que nós temos hoje, seja seca, seja um volume muito substancial de chuvas, já aconteceu em outras ocasiões do passado. E, afinal de contas, né, esse argumento, ele é válido de alguma forma? Olha, assim, eu posso dizer que choveu muito ontem e que isso é normal, né? Isso pode estar relacionado com a mudança climática ou não, né? O que a gente agora, o que é importante saber é que a mudança climática é um fenômeno estatístico. A gente está buscando informações estatísticas além da física da atmosfera, né? Então, assim, em relação a eventos extremos, se eu afirmo que isso já aconteceu antes, eu estou falando pode ser uma verdade, pode ser uma mentira, na verdade. Quer dizer, depende da quantidade de eventos que acontecem por ano. E depende de eventos extremos, né? E depende também da intensidade desses eventos, né? Então, assim, o que eu digo que é estatístico? A gente pega o histórico, por exemplo, de chuvas torrenciais, por exemplo, chuvas com mais de 100 milímetros em 2 horas, 3 horas. Tá? É um evento extremo. Né? Em geral, inunda cidades, destrói plantação. 100 milímetros e caindo em 2 horas é um evento extremo. Certo? Quantas chuvas de 100 milímetros em 2 horas nós tivemos em 1950? Quantas em 51, em 52, em 60, em 70, 80, 2000, 2010, 2020? Quando eu vou observar esses números, né? Então, assim, o que eu estou te falando, não é uma observação anedótica, pessoal, né? com meu viés. Né? Eu estou olhando o número de eventos que caem numa certa região ao longo de 100 milímetros de chuva em 2 horas, que caem numa região ao longo do tempo. Então, quando eu faço medidas desse tipo, por exemplo, quando eu faço estatísticas sobre as secas que se acometem no oeste do Rio Grande do Sul, quando eu faço estatísticas sobre as chuvas que caem em Petrópolis e destroem a cidade, quando eu faço estatísticas desse tipo, né, eu começo a perceber, né, que as coisas estão mudando. Né? A gente tem registros históricos do Brasil, a gente tem muito pouco registro histórico no Brasil meteorológico. Tá? Eles têm mais ou menos 90 anos de bons registros meteorológicos, não tem mais do que isso. Mas se você olha a trajetória desses 90 anos, você percebe que os eventos climáticos extremos estão aumentando. Né? Isso é nítido. Então, assim, para quem fala uma coisa como essa, dá uma olhadinha nesses estudos, nessas estatísticas. Né? Então, a gente tem estudos desse tipo sobre eventos extremos para o mundo todo, né? Para o mundo todo, em alguns lugares com muito mais dados, né? Os países mais ricos, em geral, essas medições começam nos anos 700, 800, né? 1700, 1800. Aqui no Brasil tem 90 anos, mas, assim, as medidas estão sempre mostrando que nós estamos indo nessa direção. Tá? E isso não é a única coisa, né? Porque, além de eventos extremos como chuvas intensas, secas prolongadas, derretimento de geleiras, que a gente tem pelo mundo todo, a gente tem medições também, por exemplo, do nível do mar subindo. Ele sobe, e são medições dificílimas de fazer, são médias globais. Né? E todas as medições que a gente tem, né, sobre elevação do nível do mar, sobre eventos extremos, estão apontando na mesma direção, que a atmosfera está aquecendo, e com esse aquecimento da atmosfera, ele causa mudanças climáticas e, por exemplo, eventos extremos. Né? Então, assim, embora alguém possa te responder, possa te dizer que aconteceu, isso aqui sempre aconteceu, sim, de certa maneira sempre aconteceu, mas acontecia do mesmo jeito, da mesma quantidade, acontecia na mesma intensidade. Então, aí só estudando mesmo para os dados para a gente perceber. Né? Então, essas respostas têm que ser um pouco mais qualificadas, né? Cientificamente falando. Perfeito. E é até meio lógico, né, essa questão de que nós temos, de que há prejuízos ambientais em relação à emissão de gases do efeito estufa.
Mas o senhor pode, então, citar algumas evidências em relação a isso? Não, então, eu acho que a primeira evidência nós já discutimos agora há pouco, né? Quer dizer, um aumento do número de eventos extremos, mas também o aumento da intensidade desses eventos, né? Então, assim, você tem assim, a gente tem percebido enchentes, por exemplo, chuvas torrenciais que estão batendo 400, 600 milímetros num período de 24 horas. Né? Isso já aconteceu em Houston, no Texas, isso já aconteceu na Alemanha no ano passado, isso aconteceu na China no ano passado, aconteceu em Angra dos Reis no ano passado. Chuvas de 400 milímetros em 24 horas. Em alguns lugares chegou a 600 milímetros. Imagina o que é isso. Né? É como se a gente pegasse toda a Alemanha e tivesse uma camada de água de 60 centímetros, entendeu? Espalhadas por toda ela. Então, assim, é uma coisa completamente fora dos padrões que a gente tem percebido ao longo da nossa vida, mas também ao longo da história das medições. Essa é a primeira evidência importante. A outra evidência importante é o seguinte: quem estuda glaciologia, ou seja, os glaciólogos, quem estuda gelo, né? O gelo na Antártida, o gelo na Groenlândia, o gelo nos Andes, aqui do nosso lado, tem bastante picos nevados e gelados nos Andes, está mostrando, estão medindo a retração dessas geleiras, ou seja, está derretendo cada vez mais, nós estamos perdendo o gelo continental, gelo sobre os continentes, a gente está perdendo isso o tempo todo. Né? Isso está levando a situações que podem virar bastante complexas. Né? Nós vimos um lago inteiro, infelizmente eu esqueci o nome do lago, lá no Peru, há 2 anos atrás, ele secou. Era um lago histórico, era um lago que os incas usavam, né? E implantavam em volta, usavam abastecimento e tal. E agora secou. Então, isso é decorrência do derretimento das geleiras que abasteciam esse lago. Né? Coisas como essa a gente está vendo no mundo inteirinho. Né? Mas uma outra coisa importante, que eu acho que é uma outra consequência importante, é o número de furacões. Nas regiões onde os furacões são frequentes, por exemplo, no Caribe, né, no Mar do Caribe, por exemplo, na Indonésia, né, são locais onde você sempre tinha tufões ou furacões. Né? O que está acontecendo é que os furacões estão aumentando de uma maneira tal, né, que os custos para a sociedade estão ficando elevados. Né? Então, o Estado norte-americano de Porto Rico, Cuba, as Bahamas, Jamaica, e mesmo Miami, a região de Miami, no sudeste norte-americano, são lugares que estão que o impacto está chegando a tal nível desses furacões e da elevação do nível do mar que já está impactando os mercados imobiliários. Né? Em Miami, hoje, ninguém mais consegue, ou melhor, os preços de imóveis na beira da praia estão caindo fortemente, e estão subindo os preços em lugares mais altos da cidade. Quer dizer, então, a gente está vendo impacto de toda a ordem. Né? Impacto na produção de alimentos. Aqui no Brasil, acho que vale a pena falar que um indicador que a gente tem na quebra da soja, por exemplo. Né? E esse indicador é na produção de soja. E esse indicador é o seguro rural. Nós temos tido aumentos brutais de pagamentos de seguro rural recentemente, e tudo por conta de secas e de momentos de plantação que se dificultam, né? Quer dizer, momentos que a chuva devia cair num certo momento e não cai. Então, as perdas têm sido significativas. A gente só tem aumentado a produção de grãos no Brasil porque a gente está plantando em novas áreas, mas a produtividade por área está caindo, principalmente no centro-oeste. Tá? E sem contar a perda no oeste rio-grandense, né? Que tem sido gravíssima nos últimos anos. Né? Então, esse tipo de impacto que a gente pode perceber. Se isso, em termos de futuro, me desculpe se eu estou me estendendo, mas em termos de futuro, você pode imaginar, quanto mais a gente tiver quebra de produção agrícola, quanto mais a gente tiver perdas financeiras por conta de tufões, terremotos, inundações, ressacas, né? Dificuldades nas cidades e na produção, até industrial, por conta de falta de água, dificuldades na geração de energia, como o Brasil teve em 2021, por conta da falta de água nas nossas hidrelétricas, tudo isso vai impactando a economia. E, no médio prazo, a gente espera custos elevadíssimos para a economia do mundo todo, se a gente não cortar as emissões de gases de efeito estufa na velocidade necessária. E tem que ser muito rápido. Uhum.
Ok. E essas iniciativas relacionadas, por exemplo, instalação de placas fotovoltaicas, utilização de veículos elétricos, redução na produção de lixo, mais no âmbito de pessoa física, né? Que aí é um trabalho assim, mais Entendi. formiguinha. Isso chega a causar algum impacto positivo na redução dos gases de efeito estufa? Só quando isso é feito por milhões de pessoas. O ato de cada um praticamente não resolve nada. O problema é sistêmico, né? Quer dizer, o problema da queima de petróleo, da queima de carvão, ele é para a geração de energia na Europa, na China, né? É para o transporte no mundo todo, né? Então, assim, se a gente não mudar o sistema de transporte, o sistema de geração de energia, e passar a usar combustível, não combustível, pode ser biocombustíveis, mas fontes renováveis de energia como solar e eólica e tal, ou seja, eletrificar quase tudo e abastecer essa demanda eletrificada com energia renovável, isso não vai muito longe. Agora, sim, eu acho que o exemplo é importante, né? Cada um fazer o que pode, eu acho que ajuda a própria consciência, eu acho que dá exemplo para o vizinho, né? Mas o importante mesmo, na verdade, é a gente, como cidadão, né? Escolher os nossos líderes, né? Seja na presidência, nos estados, no Congresso Nacional, né? Considerando esse tipo de aspecto também. Quando você elege uma pessoa que nem pensa nesse assunto, ou se pensa contrário, é negacionista, você está contribuindo para um futuro complicado. Então, assim, é muito importante que a gente pense politicamente nisso. Eu falo politicamente por quê? Porque nós temos que juntar pessoas, nós temos que juntar grupos grandes para conseguir essa pressão. Vale muito a pena fazer o que cada um puder fazer. Eu acho que isso é essencial. Como eu te disse, acho que vale pelo exemplo, né? Vale muito pelo exemplo. Mas o que a gente precisa mesmo são de mudanças estruturais. E as mudanças estruturais, elas acontecem com muito investimento, não com investimento pessoal, né, de cada um, e elas acontecem com políticas públicas também, né, alterações de políticas públicas. Então, isso se dá no nível da política e no nível do investimento, né? Então, assim, mas quando o consumidor, por exemplo, reclama que ele não tem disponível um carro elétrico barato, por exemplo, ele está fazendo sua parte, porque a indústria começa a perceber que existe uma demanda reprimida. Então, assim, por isso que eu digo, vale pelo exemplo, vale pela cidadania, né? Mas o que a gente precisa mesmo são mudanças estruturais e sistêmicas. A própria mudança de cultura, né? Quando se trata assim de Sim, pessoa física. Pois é, e aí para usar uma palavra, desculpa, mas para usar uma palavra que está muito em moda assim no mundo corporativo, mudança de mindset, né? Mudar a maneira que você pensa a estrutura toda, né? A maneira que você pensa a produção por exemplo, quem é um CEO de uma empresa ou um gerente de produto, a pessoa tem muita decisão a tomar que vale a pena você tomar, né? O vereador tem muita coisa para tomar, decisão para tomar, por exemplo, em relação a transportes, etc. E tal. Então, assim, você tem em vários cargos, tanto públicos quanto privados, os tomadores de decisão têm uma relevância muito grande, né? Se mudar a cultura como um todo, eu acho que a gente consegue muita coisa. Pois é. E aí, até aproveitando que o senhor citou essa questão dos chefes de Estado, né, no âmbito da política, nós vemos diversos documentos acordados por chefes de Estado, por exemplo, na COP26, em que a redação normalmente, né, são acordos em que até 2030, por exemplo, esses líderes mundiais eles se comprometem a reduzir o desmatamento e a diversas outras redações nesse sentido. Estou Uhum, falando de 2030. Dá uhum. tempo? Não, 2030? não dá. Não dá. É, assim, alguma coisa dá, mas assim, a maior parte das promessas que foram feitas, por exemplo, no ano passado em Glasgow, você citou uma delas, né? Acabar com o desmatamento em 2030. Mas também se prometeu reduzir, não sei quantos por cento, já nem me lembro, mas é um percentual grande, a redução de metano, a de emissão de metano, que tem a ver com o arroto das vacas, tem a ver com a produção de petróleo, né? Se prometeu uma série de coisas, né? Mas, assim, nós estamos em 2023, né? 2022, já quase 2023. Nós vamos ter, são 7 anos, digamos assim, para chegar em 2030, né? E o tempo necessário para essas coisas, para cada uma das mudanças, ele é grande, né? Por exemplo, imagine eletrificar todo o transporte, né? Isso vai levar décadas, décadas, né?
Em relação particularmente à promessa de redução de desmatamento, ela é possível, mas essa demanda uma mudança de atitude das sociedades, aí, principalmente das sociedades que vivem em torno de florestas tropicais, como que é o nosso caso no Brasil, né? Mas também é no Congo, também é na Indonésia, também é em vários lugares do mundo. É, é, isso até é possível, porém, demanda, primeiro, leis rigorosas, aplicação da lei bastante rigorosa, né? E demanda também criar alternativas para as pessoas que vivem dessa economia destrutiva, né? Então, tem uma parte, vamos pegar o caso da Amazônia, tem uma parte do desmatamento da Amazônia que é pura e simplesmente crime. Crime. Se eu invado a sua casa e corto todo o seu jardim, a mangueira que você tem lá no fundo, eu estou cometendo um crime, né? Então, quando grileiro, uma pessoa que vive desses expedientes de especulação imobiliária com terras públicas, né? Quando ele invade uma terra pública, seja um parque, seja uma terra indígena, seja uma área pública não destinada, porque existem grandes áreas do Brasil que são públicas, são da União, e não têm um uso específico, né, determinado. Quando ele invade isso, derruba a mata, taca fogo, né? Para quê? Para tentar vender essa terra depois para alguém, certo? Ele está cometendo um crime, ponto. Né? Então, existe uma parte do desmatamento que deveria ser, que deve ser combatida com polícia, com IBAMA, etc. E tal. Então, essa é uma das partes. Tem outra parte que não é. Né? Quer dizer, tem gente que precisa de área para produzir, tem gente que não tem outra alternativa, tem vários motivos, na verdade. Então, para que, por exemplo, você imagina uma população que está lá numa cidade, lá no meio da Amazônia, que não tem muito espaço para cultivo de alimentos e de gado. Se esse pessoal não derruba, eles não produzem, pelo menos na produção típica, né? Então, essa gente, para que eles tenham condições de preservar a floresta, a gente precisa criar alternativas. Né? E aí a gente precisa de um desenvolvimento tecnológico, nós precisamos de desenvolvimento científico, nós precisamos de uma série de atividades, né, que consigam levar essa população maneiras de produzir e de gerar renda sem a destruição da floresta. Então, assim, eu te digo, é muito difícil, porque responder esses acordos voluntários que foram feitos no ano passado, que você citou um deles, eles são de aplicação muito difícil. E a gente não acredita muito neles, para falar bem a verdade, porque eles não são vinculados, ou seja, os países não estão dentro de um acordo global da ONU, como, por exemplo, a Convenção Clima. Então, por exemplo, o Acordo de Paris e as promessas que foram feitas junto ao Acordo de Paris, a gente pode cobrar. Né? Um país pode cobrar o outro, mas esses acordos voluntários, como esse de redução de desmatamento, ele é voluntário. E vai depender demais da política dos governos locais, e, eventualmente, essa política vai ser difícil para o governo local, então ele não vai fazer. Então, assim, é muito difícil que eles vão à frente. Mas você chamou, desculpe, eu vou mudar um pouquinho de assunto, você chamou atenção para uma coisa muito importante. O tempo que nós temos para corrigir a nossa trajetória, né, de destruição do clima, ou de mudança do clima, melhor dizendo, é muito curto. É muito curto. O IPCC, que é o órgão científico que assessora a ONU, ele diz que se a gente não zerar a emissão líquida, né? Emissão líquida, o que é? Se eu emitir um pouquinho, eu tenho que tirar um pouquinho da atmosfera para equilibrar e ficar no zero. Tá? Então, eles não estão falando de redução absoluta, ou seja, nunca mais vamos cortar uma árvore, nunca mais vamos queimar petróleo. Não é isso. Estamos falando assim, a gente vai reduzir o que for possível e, no resto, a gente tem que compensar de algum jeito. Então, por isso a gente fala de zero líquido. O IPCC fala que a gente tem que chegar no zero líquido até 2050. Senão, a gente vai ultrapassar os 2 graus de aquecimento em relação ao período pré-industrial, e daí a gente vai estar num clima que pode provocar guerras, a gente vai estar num clima que pode provocar disputa pela água, vai ter muita migração. Então, isso que já acontece hoje, de muitos africanos buscarem refúgio na Europa, e de muitos centro-americanos e brasileiros, inclusive, buscarem refúgio nos Estados Unidos, esse tipo de situação deve multiplicar por várias vezes, entendeu? Se a gente ultrapassar os 2 graus. Então, assim, a gente tem muito pouco tempo. Nós estamos, como a gente lembrou agora, 2022, a gente tem 28 anos para 2050.
né? 28 anos para mudar toda a estrutura produtiva. Então, assim, nós não podemos parar, a gente não pode discutir mais esse assunto, a gente tem que trabalhar para conseguir chegar nesse resultado até 2050. Pois é, e assim, enquanto pessoas física, inclusive, né? Que pressões ou esforços necessários, ou o que a gente pode fazer para ficar menos suscetível a diferentes visões de governo, seja Brasil, no mundo, etc. Mas, né, como ficar É menos. muito é uma pergunta, aquelas perguntas que valem a resposta vale US$ 1 milhão, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente precisa transformar as políticas climáticas em políticas de Estado. Elas não podem variar de governo para governo, né? Então, assim, não dá para... O governo A faz numa direção, o governo B faz a direção oposta, depois volta o C e faz no meio. Quer dizer, isso a gente não pode fazer mais. A gente não tem mais tempo. Então, assim, as políticas têm que ser políticas de Estado, o que significa que algumas delas têm que entrar na Constituição, e os governos têm que tocar isso com velocidade importante. Agora, olha, uma coisa que é importante dizer é que uma parte desses esforços, né, que a gente precisa fazer para zerar a emissão de carbono, elas são positivas, né? Pelo menos uma grande parte delas. Por quê? Primeiro, porque significa investimento. Investimento significa mover economia e crescimento econômico, né? Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Nós não estamos falando de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A gente está falando de pode isso, pode aquilo e pode aquele outro. Então, a gente tem que ir nessa linha do investimento, tá certo? Investimento em carro elétrico, investimento em transporte público eletrificado, investimento em geração solar, investimento em geração eólica, é, investimento para transformar a produção de aço em uma produção de aço verde. É possível, tem tecnologia para isso, é só substituir o carvão que é usado, o coque que é usado por hidrogênio. O Brasil, por exemplo, tem muita condição de produzir hidrogênio verde com o sol e o vento que enche no Nordeste. Ou seja, eu estou falando de investimento, de dinamismo econômico, não estamos falando de recessão. Entendeu? Nós estamos falando pelo contrário, né? A questão é incentivar as coisas corretas e desincentivar aquilo que é incorreto, né? Então, por exemplo, hoje um investimento numa termoelétrica carvão nova é uma grande besteira. Um investimento em uma termoelétrica a gás natural, que está se pensando vários, inclusive em Santa Catarina, é outra grande besteira. Quer dizer, a gente tem que incentivar aquilo que vai na direção correta. E a gente sabe o que é. Basicamente, é geração solar e eólica, produção de hidrogênio, eletrificação de tudo que for possível. Porque com isso, né, todo o consumo de energia, com isso a gente vai abandonar um costume, uma indústria antiga, obsoleta, que é a indústria do carvão, a indústria do petróleo. Estamos modernizando, indo para uma indústria de futuro, né, que é uma indústria tecnologizada, é uma indústria que vai envolver muita tecnologia, isso que acabei de falar, mas também muitos investimentos em coisas que vão melhorar as condições. Só para dar um exemplo de um co-benefício, porque além do benefício do investimento, a gente tem benefícios correlatos, né? Então, por exemplo, você está em Foz do Iguaçu, né? Pelo que eu entendi. Foz do Iguaçu talvez não sinta tanto esse problema, mas as cidades maiores do Brasil, elas sofrem de poluição. E muita gente morre com mortes precoces por poluição do ar, né? Então, se a gente conseguir substituir todos os ônibus a diesel de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Curitiba, de Porto Alegre, e colocar ônibus elétrico, a gente vai melhorar tanto a qualidade do ar das cidades que as pessoas vão viver mais com menos bronquite, menos asma, menos doenças respiratórias. Então, a gente tem benefícios diretos na geração de emprego, no investimento em novas indústrias, e tem os benefícios indiretos, principalmente na melhoria da saúde. Então, o caminho é bom, o caminho não é ruim, né? Agora, é custoso, é trabalhoso, né? E a gente tem muito pouco tempo para fazer tudo. Então, se a gente tiver 100 anos, eu tinha certeza que a gente ia conseguir. Como a gente tem só 28, na verdade, a gente vai provavelmente chegar nos 2 graus, a gente vai ter muitos problemas, mas não é o fim da humanidade, não é o catástrofe final, né? Muita gente fala, não é. Mas, assim, a gente está criando, do jeito que a gente está fazendo, a gente está criando um mundo muito mais difícil para os nossos filhos e netos, sabe? Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar.
eles vão viver dificuldades enormes em função do que a gente está fazendo hoje. Então, assim, é muito importante mudar. Ok. E a última questão é o seguinte: quais são os desafios em termos de mudanças climáticas, né? Digamos que nós consigamos chegar numa situação ótima. O que vem depois disso? Se a gente chegar numa situação ótima, né, pelo menos eu acho que uma coisa que vai ser importante ao longo do processo e mesmo depois, eu não sei o que você chama de condição ótima, tá? Vamos definir da seguinte maneira: se a gente não ultrapassa os 2 graus de aquecimento médio global em relação às temperaturas pré-industriais, isso é uma coisa almejável, isso eu acho que é possível a gente conseguir. O que vai acontecer? A gente vai ter primeiro, um outro tipo de indústria, bastante diferente da de hoje, bem menos poluente. Tá? A gente vai ter cidades mais limpas. Né? A gente vai ter uma série de vantagens, como eu venho dizer, a gente vai ter que preservar a biodiversidade para poder fazer isso. Então, a gente vai ter à disposição até do turismo ecológico, mas também da indústria farmacêutica e tal, uma área de pesquisa gigante para criar uma indústria biofarmacêutica e tal. Ou seja, tem muitas vantagens. Mas, se a gente tem um outro lado, se nós chegarmos aos 2 graus, uma série de estruturas que a gente tem hoje, né, elas vão estar afetadas. Então assim, nós temos que trabalhar também para que não tenhamos muitas catástrofes. A gente tem que trabalhar também no planejamento urbano e no planejamento industrial. Né? Se você pega as cidades litorâneas do Brasil, várias têm morros relevantes, importantes, e esses morros são ocupados por pessoas muito pobres, né, em geral. Essas habitações, elas são praticamente impossíveis. Elas já são um problema seríssimo para quem vive lá hoje, tá certo? Mas elas se tornam impossíveis. Então, a gente vai ter que adaptar as nossas cidades. Eu dei um exemplo só, mas assim, avenidas de fundo de vale, essas avenidas que vão margeando rios, por exemplo, né? Esse tipo de avenida é impossível, ela não pode permanecer. A gente vai ter destruição delas todo ano, se a gente insistir em mantê-las. Então, tem toda uma mudança necessária, que a gente chama de adaptação às mudanças climáticas, que ela tem que ser pensada por cada governo, por cada prefeitura, por cada nação, para que a gente consiga ter um futuro adequado, né? Agora, pensando depois disso, não sei, aí certamente a humanidade vai criar outros problemas para ter que resolver. Isso eu não tenho dúvida. A humanidade sempre criou problemas para si mesma e ela sempre teve desafios. Eu não sei quais são os desafios mais importantes. A gente tem desafios de vários tipos, tá, que estão sendo gerados hoje, inclusive pela própria indústria de energia renovável. Essa indústria precisa de muitos metais relativamente raros, cobalto, lítio e alguns outros. A exploração desses metais vai causar muitos problemas também. Então, a gente tem de tudo, o cardápio é gigantesco. Então, não sei te dizer o que é depois de 2050, mas certamente de tédio a gente não vai morrer. Isso eu te garanto. E os mais urgentes foram Sim. colocados aqui na entrevista, Em né? termos de clima, esses são os mais urgentes. A gente tem outros problemas muito sérios também, a desigualdade, a violência, né? O Brasil está cheio de problemas urgentíssimos, né? Mas esse é um que vai permear tudo, né? A questão climática está dentro de tudo. A gente pode ter aumento da violência na medida em que as pessoas que estão mais impactadas não consigam sobreviver, né? A gente pode ter aumento da desigualdade, dependendo do planejamento que a gente fizer. O Brasil já é um país tremendamente desigual, pode piorar, né? A gente tem várias razões para poder tomar as medidas necessárias, sabe, para conter a questão climática. Elas não são só climáticas, elas têm a ver com toda a nossa sociedade. Porque a gente vive e as nossas cidades cresceram, se desenvolveram dentro de um certo clima, né? Quando a gente muda o normal, o que é o normal, e passa a ter um outro normal, né, as cidades podem responder muito mal a esse novo normal, né, que é o que a gente tem visto, né? Inundações frequentes, queda de morros, tragédias humanitárias. A gente tem visto isso direto. Lembra, só nesse verão,
A gente teve tragédias por inundação na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio, nem me lembro tanto. Tivemos essa seca na Bacia do Paraná, que é uma coisa impressionante, né? E tivemos inundações muito importantes lá no norte, na região de Manaus, por exemplo. Então, assim, só, sabe, um ano você já tem uma amostra da quantidade de problemas que a gente tem, né? Então, se isso virar uma coisa muito mais frequente, você pode imaginar para onde que a gente vai. Então, a gente tem muitas razões para combater a mudança climática, sabe? Mudar a maneira que a sociedade produz, se desloca, se entrete, assim por diante. Ok, Delcio, obrigada pelas reflexões, pelas análises, pelos dados. Obrigada por contribuir aí no nosso debate para o Brasil do futuro. Obrigado, Luísa. E sempre que vocês quiserem, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo.